Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que está se aproximando. O exame será realizado nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. E no programa de hoje nós vamos falar como você deve se preparar nessa reta final, o que você deve ou não levar no dia da prova e quais temas podem cair na redação. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje no Observações o Richard Amorim, ele que é diretor e também professor de cursos pré-vestibulares, tanto aqui na região quanto também em Belo Horizonte. Bom, Richard, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar, claro, dessa avaliação que tantos aí estudantes e participantes já estão ansiosos para fazer, né? Oi, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês, partilhar com o pessoal as informações sobre o Enem, aquilo que a gente puder auxiliar o pessoal aí nas vésperas do Enem já, para que todo mundo possa, a garotada que está aí correndo atrás do próprio sonho, né, que possam ir bem nessa prova, que é o caminho para abrir as portas das universidades hoje em dia. Exatamente. E nesse ano, gente, eu trouxe aqui alguns dados também que ajudam a gente a entender a importância do Enem. Depois de anos e anos de queda, até mesmo por conta da pandemia, a gente entende isso, houve um ligeiro aumento, né, em relação ao Enem dos outros anos. Este ano tivemos aí 3.900.000 inscritos. Então, Richard, eu começo te perguntando justamente disso, né? Quais são suas expectativas aí em relação a esse crescimento no número de participantes? Olha, Henrique, eu acho que nós viemos de um momento de pandemia, eu acho que os jovens estão um pouco mais preocupados, envolve relação social, relação econômica, afinal de contas, qual é o caminho a não ser o estudo, não é verdade? Então o pessoal está se atentando de que sem estudo, com estudo já está difícil, sem estudo ele fica mais difícil. Então os jovens hoje tendem a procurar mais. Então na verdade às vezes é uma contradição, porque nós tivemos uma queda de anos atrás, agora nos últimos 3 anos a gente está tendo uma procura maior para o Enem desses jovens. E, enfim, eu acredito que com uma mudança da prova, com algo que possa mudar no processo do próprio Enem, pode ser que ano que vem a gente tenha um pouco mais e a gente vá aumentando essa preocupação que os jovens têm com o estudo. Então, eu acho que durante 3 anos houve uma queda exatamente porque, por algum motivo, os jovens ficaram desestimulados e agora a tendência talvez seja melhorar. Agora, a gente também tem que frisar a importância do ensino superior, né? Então, a gente vê que os jovens, apesar de tanta tecnologia, estão começando a perceber também que o buraco é mais embaixo, que o ensino superior, ele realmente faz a diferença, que você precisa de uma bagagem maior se você quiser realmente ter um trabalho melhor, uma profissão realmente, um diploma que vai te dar uma garantia de uma vida melhor no futuro, né? Então, isso as pessoas já estão começando a perceber. Sim. Tem alguns dados, Henrique, que são importantes. Apenas 20% dos jovens que saem do ensino médio entram no ensino superior. É muito pouco. 80% simplesmente terminam o ensino médio e não estudam mais. O que acontece? Há dados que mostram que uma pessoa com ensino superior, ela chega a ganhar 3 vezes mais quando ela tem o diploma de ensino superior do que aquele que não tem. Então, esses dados vão mostrando que o ensino superior, de fato, é muito importante. Então, ter uma profissão, não ter apenas um conhecimento técnico, mas ter uma profissão, ter um curso superior, ser formado em algo, abre as portas para os jovens hoje em dia. Então, essa meninada às vezes sai do ensino médio, né, principalmente de escola pública, que é a maior parcela dos jovens. Então, hoje, em torno de 83% dos jovens estudam em escola pública e só 17% dos jovens estudam em escola particular. Então, principalmente os jovens que saem de escola pública, se eles não se dedicam, não entram na universidade, então eles vão encontrar um emprego, mas um emprego que talvez não seja aquilo que eles esperam para o futuro. Então, hoje em dia é muito comum conversar com jovens de 17, 18 anos, e aí eu pergunto, qual que é o seu sonho, o que você pensa da sua vida daqui a 10 anos? Porque você imaginar 27 anos, ainda é muito novo. Então, um jovem com 17, 18 anos, que ganha lá um salário,
Então ele tem um dinheirinho, ainda mora com os pais, não paga conta nenhuma, ainda tem um dinheirinho para comer um sanduíche no final de semana. Mas daqui a 5, 6, 7 anos, esse jovem já é um jovem adulto, mas ele já está preocupado em constituir a própria família. Será que daqui a 7, 8, 10 anos, essa renda que ele tem hoje vai ser suficiente para sustentar uma família, talvez filhos e tudo mais? Quando o jovem para analisar esse tipo de situação, ele começa a perceber que é necessário estudar e que o estudo é o único caminho que a gente tem. Às vezes, há pouco tempo atrás, é uma pesquisa feita com crianças, de cada 10 crianças que eles perguntaram o que eles queriam ser quando crescer, 9 disseram que queriam ser youtuber ou influencer. É um mundo dos sonhos, um mundo de Cinderela, porque a vida não é desse jeito. Então você vê uma exceção ou outra desses grandes influencers que faz sucesso, mas isso não é a regra, é a exceção da exceção da exceção. De maneira geral, para nós, que somos meros mortais, o caminho que tem é o estudo, não tem outra coisa a fazer a não ser estudar, se dedicar, fazer um curso superior, ter uma profissão para que as portas possam se abrir. Agora, Richard, esse aumento também no número de inscrições é devido a 2 fatores, Uma questão que muitos querem entrar na universidade pública, Universidade federal, universidade estadual, porém hoje também as universidades particulares estão solicitando, às vezes trocando até o próprio vestibular para aceitar ali a nota do Enem. Então isso mostra que ele realmente ao longo dos anos ganhou muita credibilidade, O Enem hoje, Henrique, é a prova mais importante do Brasil. Então o Enem abre 3 portas para o aluno entrar no ensino superior. A primeira porta e a mais desejada por todos é o SISU, chama Sistema de Seleção Unificado, que abre a porta para as federais do Brasil praticamente inteiro. Então uma ou outra universidade do Brasil tem vestibular próprio. Agora, praticamente todas elas, o acesso às universidades federais, às universidades públicas, seja federal ou estadual, é o Enem. Então essa é a primeira porta, que é a melhor de todas. A segunda porta que o Enem abre é para o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que são vagas de bolsa de estudo, que pode ser de 50% ou 100%, nas particulares. Então as particulares, muitas particulares, nem todas, então abrem vagas para os alunos oriundos do ProUni. E a terceira porta é o FIES, que é o financiamento estudantil, também nas particulares, que o governo empresta o dinheiro a juros menores, mas que depois que forma, 3 meses depois, o aluno começa a pagar. Então o Enem se torna muito importante por causa disso. Ainda assim, as universidades particulares mantêm seus vestibulares próprios. Então, eu quero estudar na faculdade X, ainda tem um vestibular próprio. O que mudou nos últimos 10, 15 anos no Brasil é que o acesso ao ensino superior se tornou muito mais fácil. Então, se amplificou muito a quantidade de vagas nas faculdades particulares. No entanto, a qualidade das particulares, de muitas, ficou muito comprometida. Então, você tem muitas faculdades particulares hoje que estão laçando aluno. Então, quando o aluno tem um critério de qualidade, em que tem um sonho, então eu quero tal curso, mas não quero fazer em qualquer lugar, isso dá para ele uma possibilidade ou uma reflexão de que vale a pena investir numa boa universidade, e nessas boas universidades, hoje em dia, o acesso é o Enem. Agora, Richard, este ano, a gente viu nos últimos anos o Enem sendo feito de forma virtual, e este ano o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, ali, Anísio Teixeira, acabou por encerrar o Enem virtual e hoje ele é somente impresso. Como que você vê essa questão? O Henrique, é um avanço. A ideia do Enem virtual, o Enem digital, não há infraestrutura no Brasil para ele. Então, as provas aconteciam nas escolas, com os aparelhos das escolas. Então, você imagina que uma escola pública, infelizmente, não tem tecnologia, você tem lá um computador muito velho, que as coisas não funcionam, a rede de internet. Então, o aluno ia para lá e fazia lá.
Então, a logística disso era muito complicada. Então, ao acabar com o Enem digital, você acaba com qualquer tipo de diferença que poderia comprometer o resultado do aluno que fez a opção pelo digital. Então, a gente voltou ao velho Enem normal, impresso, só no papel, dando as mesmas condições para todos os alunos, para que não haja nem benefício de uns, mas principalmente prejuízo de outros. Ok, Richard, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. De volta com observações que hoje fala sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Bom, Richard, depois de falar no primeiro bloco sobre os aspectos gerais da prova, a gente então vai falar para aquelas pessoas, para os participantes então da avaliação. Como se preparar aí nesses dias que estão faltando, né? Como ali fazer um plano de estudo, que não vai ser tão cansativo, mas ao mesmo tempo que vai ser efetivo no dia da prova.
Olha, Henrique, a situação é, o aluno que está se preparando há mais tempo, o aluno que está empenhado desde o início do ano, o conselho que a gente dá é manter a rotina. Não saia da rotina, não faça maluquice, agora eu vou começar a estudar mais horas por dia ou menos horas por dia. Porque o que acontece é que nessa reta final, o ideal é ele chegar no dia do Enem como se fosse, por exemplo, um simulado que ele iria fazer. Porque aí ele controla a ansiedade, não inventa muita moda, ele não sai daquela rotina que o corpo dele já está acostumado, que a cabeça dele já está acostumada. Então, o ideal agora é, nesses últimos dias, mantenha a rotina de estudo, dorme bem, tenta controlar a ansiedade. O pior inimigo do aluno agora é a ansiedade. O aluno que está comprometido, ele tende a ficar ansioso. Tem alguns alunos que não se empenharam tanto, que vai tentar o plano JK, 55, e aí dá tudo errado, porque o cara começa a entrar em desespero, e aí ele já tem a pior companhia que ele poderia ter para o Enem agora é o desespero e a ansiedade lá nas alturas. Então, para o aluno que está preparado, se mantenha firme, mantenha calma, tente controlar a sua ansiedade e para isso mantenha a sua rotina. Hora de acordar a mesma, horas de estudo a mesma quantidade, né? Entenda que o que você tinha que fazer, você já fez, não adianta agora inventar receitas mirabolantes para de última hora resolver um problema que às vezes não tem solução agora. Agora, quais são os pontos que os participantes aí, também os treineiros, né, e quem vai participar da prova, devem se atentar? Olha, é importante tem 2 ou 3 dias, esses dias agora, saiu a ficha de inscrição, né, que é a ficha de inscrição não, o comprovante de inscrição. Então é importante entrar lá no site do INEP, verificar o dia, o local da sua prova, verificar todos os dados, lá tem todas as informações do que o aluno pode levar, do que o aluno não pode levar. Então no dia da prova é muito importante que o aluno tenha isso sob controle. Então tenha lá sua caneta, tenha lá o seu documento com foto, tem que ter um documento com foto, porque senão não faz a prova do Enem, né? Prepare lá o que normalmente ele tem preparado para os simulados, o aluno que está empenhado fez muitos simulados, então leve lá o seu lanche, a sua água, essas coisas, não inventa moda, não inventa aquilo que você não está acostumado. Qualquer coisa fora do comum, fora da rotina, causa ansiedade, causa problema e o aluno põe a perder um ano inteiro de preparação por causa de algum detalhe. Agora, isso aí que você disse é o que ele fazer antes da prova e durante? Durante a prova. Então, lembre-se, portão abre 1 hora, a prova, portão fecha 1 hora, a prova começa 1h30. Se o aluno chegou 1h01, ele não entra mais, né? São os atrasados do Enem que todo ano tem meme. Então, chegue antes. Então, se você já sabe o local da sua prova, se você não saiba, peça o pai, peça alguém para te levar lá durante a semana, para você mais ou menos verificar. Se vai de ônibus, pegue o ônibus mais cedo para não correr o risco de chegar lá naquela correria. Então, aí chegou na hora certa. Na hora da prova, tente manter a calma de alguma maneira. Se pegou a prova, deu aquela taquicardia, aquele desespero, questão feita no desespero vai ficar errada. Então tente acalmar, espere 10 minutos, 15 minutos, volte, se você já fez algumas questões, volte nessas questões depois, que provavelmente o aluno errou. Na hora que ele perceber que de fato ele está concentrado, atingiu o pico de concentração, é a hora dele produzir. Lembrando que no primeiro dia a prova começa às 1h30 e termina às 7 da noite. E no segundo dia começa às 1h30 e termina às 6h30. Então é muito tempo de prova. Então o aluno precisa se preparar até fisicamente para que ele possa suportar esse tempo todo. É por isso que o aluno empenhado, ele faz simulado e durante os simulados ele vai simulando o Enem de maneira que ele possa prever todas essas situações e resolver a prova com calma, com tranquilidade, pensando que daquilo depende a vida dele. Até porque é uma prova, como você disse, desgastante, e a pessoa também tem que ter ali, né, agora a gente volta um pouquinho antes, uma noite bem dormida, né, no dia anterior, se alimentar bem para não passar mal no dia seguinte, né? Então prestar atenção nesses detalhes que no dia não podem ocorrer, né? É por isso que a rotina é tão importante. Aí o cara me inventa de comer uma coisa muito diferente no sábado à noite, no outro dia passa mal.
Aí ele inventa de fazer uma atividade física que não está acostumado. Aí machuca, compromete o Enem. Então, se o aluno, se o candidato mantiver a rotina, as coisas vão dar certo. Porque tudo que sai do normal causa alguma ansiedade. Então, se ele mantiver a rotina do que ele tem feito o ano inteiro, a possibilidade desses detalhes não atrapalharem é grande. Agora, a gente fala do antes, durante e depois da avaliação. Tem algum ponto que os alunos aí precisam se atentar? Então vamos lá. São 2 dias de prova, 2 domingos. Então, depois do primeiro dia, volte à rotina normal na segunda. Fez prova no domingo, na segunda-feira acalma, vai fazer a revisão para o segundo dia da prova. Lembra que o primeiro dia de prova, o aluno vai fazer prova de humanas, linguagens e mais a redação. No segundo dia de prova, matemática e ciências da natureza, biologia, física e química. Então, na segunda-feira, o aluno já tem que voltar à rotina de revisão para o segundo dia de prova. Passou o segundo dia de prova, entrega para Deus, não adianta querer, entrar em desespero. O gabarito oficial deve sair talvez 1 ou 2 dias depois, na terça-feira, lá para o dia 13, 14, no máximo dia 15, sai o gabarito oficial. Richard, eu não acho que eu devo conferir. Confere, não vai mudar nada. Ou vai resolver seu problema, o cara vai perceber que foi mal demais, e aí já se prepara para ano que vem tentar novamente, ou o cara já começa a prever que fui bem e agora vamos esperar o TRI, que é a teoria de resposta ao item, para ver se vai me auxiliar ou não. Mas pelo menos ele tem alguma direção. O problema é o aluno ficar no limbo durante meses até sair o resultado do Enem e ficar naquela ansiedade, confere e não confere. Confira o gabarito, sem problema, procure lá saber o que você errou, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Se tem esperança de passar, maravilha, alimenta a esperança. Se já percebe que a vaca foi para o brejo, já começa a preparar o coração para o ano que vem. O que não pode é desistir. Eu costumo dizer lá na escola, lá no cursinho, só não passa quem desiste. Se o aluno insistir, uma hora chega a hora dele. E não é porque o destino, não é porque as forças do além, é porque o aluno se prepara, fica mais maduro, entende como é que a prova funciona e é uma escalada. Passar no Enem, entrar numa universidade do sonho, no curso que deseja, é uma escada. Cada ano, cada etapa, não dá para pular degrau. Então ele vai devagar no ritmo dele até que uma hora dá certo. Agora, aquela pessoa que não se preparou, a gente tem aí uma semana praticamente de diferença para a prova do Enem, que já é dia 5, a primeira etapa. Dá tempo de fazer alguma coisa? Então a gente estava brincando no intervalo, dá tempo de rezar, É muito difícil. A prova do Enem é uma prova muito sofisticada. Ela exige do aluno conhecimento de verdade. Então, alguns alunos antigamente diziam assim, eu vou para a prova do Enem e na interpretação eu resolvo. Não resolve, entende? Então, para esse aluno que não fez nada durante o ano, vai fazer a prova e tenta ficar o máximo tranquilo possível. Pelo menos uma vantagem em relação aos outros ele tem. A vantagem é que eu não estou muito preocupado. Se eu tivesse preocupado, tinha me preparado. Eu não estou muito preocupado e vou tentar fazer o melhor que eu posso. A possibilidade disso dar certo é grande? Não é. Mas, pelo menos, ele vai encarar aquilo com maturidade e perceber como que a prova funciona e, se não der certo, voltar para o ano que vem, ir para o cursinho, ir correr atrás do seu sonho. Porque lembra disso, pessoal. Não tem outro caminho a não ser estudo. Não tem outro caminho. Não queira pegar essas trilhas, esses atalhos, que a gente às vezes gasta uma energia gigante e no final não dá certo e a gente acaba perdendo o nosso tempo, perdendo o investimento naquilo que todo mundo sabe que não dá certo, mas a gente cria uma ilusão. Agora, quais são aqueles erros que a gente fala que são erros crassos que a pessoa não pode cometer no desenvolvimento da prova? Desenvolvimento da prova. O aluno precisa administrar tempo. A primeira coisa é essa. Então imagine que nós chegamos lá no Enem, hoje é o dia do Enem, 1h30, entregou a prova. Está ansioso demais, taquicardia, nervoso demais, espera um tempinho até ficar calmo. Resolver prova nervoso é errar tudo. Segunda coisa, cada dia do Enem, Henrique, são 90 questões. Então no primeiro dia são 90 questões mais a redação e no segundo dia são 90 questões. Então o aluno tem mais ou menos 3,5 minutos para resolver cada questão.
E o Enem, como eu disse, é uma prova muito sofisticada. E ele é dividido com questões de 3 níveis. Você tem mais ou menos 60% de questões, de 50% a 60% de questões de nível fácil, que ele não pode errar de jeito nenhum. De mais ou menos 20% a 30% de questões de nível médio e mais ou menos de 20% mais ou menos 20% de questões de nível difícil. As questões fáceis ele não pode errar, porque tem isso que eu citei, que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é um sistema anti-chute. Pensa bem, você tem 3 questões da mesma habilidade. Se o aluno erra a questão fácil, erra a questão de nível médio e acerta a questão de nível difícil, o Enem identifica automaticamente que ele chutou. E aí ele joga a nota desse aluno lá embaixo. Então, durante a prova, o aluno tem que ter a capacidade de identificar as questões fáceis e acertar todas. E ele não pode insistir numa questão meio de herói com questões difíceis. Tem aluno que é cabeça dura, que fala assim, não, eu vou acertar isso de qualquer jeito. Fica 10 minutos, 15 minutos numa questão. Comprometeu o Enem todo. Em mais ou menos 40 minutos para terminar a prova, ele tem que começar a passar o gabarito. No primeiro dia de prova, ele tem 1h30 para fazer redação e passar a redação a limpo. Se ele não seguir essas técnicas, ter essa organização, essa organização, ele se complica inteiro. A coisa que mais acontece é o aluno dizer, Richard, eu não consegui organizar o tempo e chutei as últimas 15, 20 questões. Pronto, ele vai errar a questão fácil, que ele não pode errar, e aí ele comprometeu a nota do Enem. Ok, Richard, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais observações. Até já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com observações que hoje fala sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado entre os dias 5 e 12 de novembro. Bom, e agora a gente, depois de falar aí de alguns aspectos importantes, vamos falar do mais importante para muitas pessoas aí em relação, né, a esse critério que é a redação. Tão temida a redação, né? Muita gente fica com medo dela, mas a gente sabe que é a parte principal da prova do Enem, porque ela vale muito, ela vale 1.000 pontos, então realmente tem muito peso, um único texto ali escrito durante essa prova. E justamente isso, né, Richard? A redação, muitos temem, mas se você entender como que é a estrutura dela, você pode ir muito bem, não é isso? Sim. A redação, Henrique, do Enem, ela segue um esquema quase que matemático. Então, o aluno precisa aprender a fazer essa redação, seguir um modelo de redação e não acreditar que ele vai chegar lá e vai ter lá uma inspiração e escrever. Ele precisa entender tecnicamente como é que essa redação funciona. Então, se ele sabe as partes da redação, se ele sabe fazer lá os conectivos, se ele sabe lá argumentar, se ele já leva algumas cartas na manga, que são argumentos que a gente chama de argumentos coringa, e faz a redação bonitinho como ela precisa ser feita, a possibilidade dele se dar bem na redação é grande. E, como você bem disse, cada área do Enem vale 1.000 pontos. A redação é a única prova que você consegue, de fato, tirar 1.000 pontos. Em nenhuma outra prova, mesmo que você acerte 45 questões, que é a quantidade total de questões, é possível tirar 1.000. Só em redação que o aluno consegue tirar 1.000. Agora, em relação à redação, quais são os pontos que os alunos devem prestar muita atenção na estruturação do texto? Uma redação, toda a redação do Enem é no gênero dissertativo argumentativo. Então, o Enem nunca vai pedir para o aluno fazer uma carta, para fazer algo que seja diferente dessa dissertação. Então, o aluno precisa entender que a dissertação é dividida em 3 partes, ele precisa saber que ele precisa apresentar no final uma proposta de intervenção, que ele precisa dizer quem é que vai fazer o que e quais são os efeitos esperados. Então, o aluno precisa ter esse conhecimento técnico de fazer essa redação. Agora, em relação ao tema, né, muita gente todo ano é como se fosse um jogo de loteria, né? O que será que vai ser o tema da redação e tudo mais? E muitas pessoas acabam entrando ali naquele velho costume de achar que o que está sendo notícia por agora é que vai ser o tema do Enem. E a gente viu que nos últimos anos não foi bem assim, né? Então, como que as pessoas devem então se preparar para saber o tema? Isso. O pessoal precisa entender, Henrique, que a redação do Enem sempre vai trazer uma questão social. Raramente, eu acho que isso aconteceu uma vez na história do novo Enem, que o Enem tratou de um tema um pouco mais abstrato. Então, todas as vezes é uma questão social. Então, vai falar sobre, sei lá, processo de urbanização, vai falar sobre violência doméstica, violência no futebol ou violência em algum aspecto da vida social das pessoas. Então, o aluno ele precisa entender que ele precisa identificar o problema social, se posicionar, apresentar um argumento para resolver esse problema social, apontando quem serão os agentes de resolução. Por exemplo, o governo precisa fazer campanha educativa. O governo precisa o legislativo precisa elaborar uma lei que possa proteger as minorias. Então, sempre você tem um problema social que não é tão um bicho de 7 cabeças. Se o aluno tiver, se o candidato tiver uma visão de mundo, uma maturidade para compreender o mundo, é muito provável que ele saiba argumentar em relação àquilo. Bom, e Richard, em relação a estar muito bem informado, né? A gente sabe que hoje dominar a redação do Enem é muito mais você saber argumentar e trazer fatos do dia a dia, né? O que a gente chama no jornalismo de fontes, né? Você ter fontes ali, por exemplo, vamos supor que o tema seja a fome no Brasil. Então, você trazer dados ali do IBGE de quantas pessoas estão em situação de fome, aqueles dados ali que vão embasar e que vão dar credibilidade ao seu texto. E isso falta muito, né? Então, a gente vê no dia da prova, eu que já apliquei a prova 4 vezes, gente, então você vê ali as pessoas, por exemplo, colocando dados da cabeça, sem dados concretos, às vezes copiando também as propostas de redação, e isso pode causar ali o cancelamento da redação. Isso mesmo. Se o aluno repetir na sua redação
ele pode parafrasear os textos introdutórios, né, os textos que vêm ali para embasar a problemática. Mas se ele copiar, a redação dele é zerada. Então, isso que você disse, a gente chama de repertório sociocultural. O aluno precisa ter visão de mundo, ele precisa trazer dados, ele precisa trazer algumas estatísticas, ele precisa saber qual é o argumento de autoridade que ele vai utilizar. Então ele pode utilizar um filósofo, ele pode utilizar, né, um dado histórico, ele pode utilizar uma comparação com algumas coisas que ocorreram e deram certo em outros lugares. Então ele tem que ter essa visão de mundo. Não dá para a pessoa chegar e inventar algo e não colocar um argumento de autoridade e apenas repetir o que o texto introdutório está dizendo, os textos motivadores, porque ele vai se enrolar todo. E se o aluno, por exemplo, dependendo do curso que ele tira, que ele pretende entrar na universidade, ele tira lá um 500, 600 na redação, ele comprometeu o Enem inteiro. Entende? Então, o aluno precisa se atentar a isso. Existe um modelo de redação, esse modelo de redação precisa ser seguido, então você precisa ser fiel à língua culta, então ele não pode usar gíria ali, não pode usar estrangeirismo ali, então ele precisa respeitar algumas regras de um texto que realmente seja consistente. E vale lembrar também que estar bem informado é justamente de informações concretas, porque o que a gente tem visto aí de fake news não está no gibi. Então, assim, buscar também fontes oficiais de notícias, né, agências oficiais do próprio governo. A gente tem a Agência Brasil, a própria Agência Minas, a Voz do Brasil, que passa no rádio também. Eu falo que é uma grande inspiração aí para as pessoas ouvirem e ficarem bem informados, porque é algo isento que você vai saber que realmente é o que está acontecendo ali dentro de Brasília, que é onde realmente saem todas as informações, né? Sim, sim. E além disso, um conhecimento histórico, uma atitude crítica diante, né, dos acontecimentos, né, trazer na manga algumas citações de alguns pensadores que se encaixam em qualquer tipo de problema social. Então, tudo isso são as formas que o aluno, que o candidato tem para se respaldar e fazer uma boa redação. Agora, você disse agora há pouco em relação à organização também, a redação precisa ir muito, porque, como você disse agora há pouco, é fazer um resumo. Para quem não conhece, você faz um resumo primeiro, né? Você escreve um rascunho, na verdade, um rascunho da prova e depois passa ela limpo. Exato. Então, isso aí, se a pessoa não tiver uma organização, perde o tempo da prova inteira, né? É muito comum o aluno demorar 2 horas e meia para fazer entre o rascunho e passar a redação a limpo, 2 horas e meia de prova. Comprometeu a prova do Enem. Então ele precisa treinar, isso é muito importante. Então o aluno precisa treinar. Então eu vou fazer redação aqui na escola, aqui no cursinho, então eu vou sentar, eu tenho 1 hora e meia para fazer e passar limpo. Porque se não treina, chega na hora do Enem, junta ansiedade, junta todo aquele ambiente novo. Às vezes vai para uma escola que não tem nem ventilador, às vezes é um calor danado. Então você tem inúmeros fatores, inúmeras variáveis que podem comprometer o Enem do aluno. Agora, a gente disse agora há pouco em relação ao psicológico, a ansiedade também tem atrapalhado muitos estudantes e participantes na hora de fazer a redação, né? Isso, aí é a receita do mal. Aí junta o aluno despreparado ou o aluno muito preparado, mas ansioso demais, e aí no final das contas não dá certo. Então o aluno precisa entender nessa altura do campeonato que o que tinha que ser feito foi feito, que ele está preparado dentro do limite dele. Eu sou mais preparado de todos ou menos preparado de todos. Isso não importa. Ele está preparado dentro do limite dele e eu preciso me controlar. Mas como é que se controla? Alguma maneira o aluno precisa ter algum tipo de técnica para que ele possa chegar no Enem e ter consciência do que ele está fazendo. Então é muito comum o aluno dar crise de ansiedade uns dias anteriores, principalmente os alunos muito empenhados. Então é preciso, quando o aluno vem apresentando esses sintomas meses atrás, eu sempre aconselho, procura um médico, às vezes o cara vai te dar um remédio para você ir controlando. Mas nessa altura do campeonato agora se o aluno tiver fé, ele reza, né? Tenta criar um ambiente familiar adequado. Quanto mais pressão de pai e mãe, você que é pai e mãe que está em casa, não adianta o seu filho chegar em casa depois da prova e perguntar resultado, dá o tempo para o menino.
Não adianta ficar pressionando nessa altura do campeonato, querendo que aconteça um milagre em uma semana, que o aluno vai estar preparado. Mantenha, respeite o momento dele e tente apoiar naquilo que você puder apoiar. Mas não adianta criar um mundo de pressão, porque isso só vai atrapalhar, isso não ajuda nada, só atrapalha. Agora, qual que é a sua dica, Richard? É começar a prova ali no primeiro dia, onde é a redação, já direto pela redação, ou ir ao longo da prova, porque antes se falava muito, né, nos cursinhos, que faça a prova primeiro, porque às vezes outras questões podem trazer informações que você pode utilizar na redação. Hoje continua sendo assim, ou isso já caiu por terra? É uma técnica boa. O aluno vai fazendo a prova e deixa a redação por último. Ele pode cair numa cilada de deixar pouco tempo para a redação, e a redação não pode ter ajuste, o aluno pode chutar 10 questões que às vezes não compromete o Enem dele todo, mas se ele fizer uma redação mal feita, ele vai comprometer o Enem. Então, normalmente a gente diz, vai fazer sua redação primeiro. Primeiro faça a redação e depois vai para as questões. Agora, em relação à redação, perceber principalmente o que está pedindo, né? Porque sair do assunto da redação também tira pontos, né? Se o aluno tangenciar, a gente chama de tangenciar, se ele for para outro lado, se ele não entender o problema e falar sobre outro assunto, a prova dele vai ser zerada. Então, se ele fizer uma redação com menos de 7 linhas, a prova é zerada. Se ele não falar sobre o assunto, que é o tema central da redação, a prova é zerada. Se ele usar a letra ilegível na hora de corrigir, a prova é zerada. Se ele usar língua estrangeira, a prova é zerada. Então, você tem que entender como é que a prova é para não cometer esses erros. Agora, onde buscar essas informações? Tem no edital do Enem? Como que funciona isso? Não, essas informações, Henrique, elas são disponibilizadas pela agência, pelo departamento que vai corrigir a prova. Então, esse ano, inclusive, houve uma mudança. Até ano passado era a Fundação Getúlio Vargas, esse ano é uma outra, Embrapa, eu esqueci o nome dela agora. Então, eles disponibilizam as técnicas, o que eles vão verificar. Mas isso não é difícil achar. Se o aluno entrar na internet, entrar num site confiável, ele vai ter ali esquematizado o que ele precisa ou o que ele não precisa fazer. Mas a verdade, Henrique, é que nessa altura do campeonato, o aluno que de fato ele vai para o Enem para tentar fazer uma boa prova, ele já tem que estar consciente e ter treinado esse modelo de redação durante o ano, durante alguns meses de preparação. Fazer uma redação dessa de última hora, no improviso, a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Tá certo, então, Richard, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira.
Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Bom, Richard, agora a gente vai falar sobre o cartão do participante, que ontem foi disponibilizado, terça-feira foi disponibilizado aí para os estudantes e que agora eles precisam se certificar do local da prova. Isso é muito importante porque, como você disse, que tem gente que chega atrasado, não está no gibi, né? Isso, é só entrar no site do INEP, você tem o seu login, sua senha, entra lá, imprima o cartão de preferência, leve o cartão impresso. Ah, não tem impressora, vai no Xerox da sua cidade, tire lá e não esqueça documento com foto. Ah, perdi minha identidade, leva passaporte, não tem passaporte, arruma um documento com foto, porque sem documento com foto não pode fazer a prova. E é documento original, né? Não é xerox, original, não. Exatamente, original. Ah, já não tem jeito. Ah, perdi ontem, não tem... E aí, perdeu. Entende? Só lamento, não tem o que fazer. É um processo, né? É um processo que o aluno vai se responsabilizando. E quem faz o Enem já tem lá seus 17, 18 anos e precisa entender que é algo muito sério, então não tem jeitinho no Enem. E agora a gente tem que citar também os materiais a se levar, né? Eu, como disse, já apliquei prova várias vezes do Enem, chega gente ali com borracha, com lápis, com caneta vermelha, caneta azul, menos a cor necessária para fazer a prova. É isso. É caneta preta de tubo transparente. Não pode levar borracha, não pode levar calculadora, não pode levar lápis, não pode levar régua. É uma caneta, de preferência leve 2 ou 3, porque vai que uma caneta estrague e aí você tem outra caneta reserva. Não pode ir de boné, não pode ir de óculos escuros. Não pode tampar as orelhas, as meninas tampam por causa do cabelo, mas normalmente você não pode ficar com a orelha tampada, que dê algum tipo de, você que aplicou, que dê algum tipo de suspeita que tem alguma coisa ali. Então, celular. Se o seu celular está desligado, mas por algum motivo ele faça algum barulho, você vai ser automaticamente desclassificado. Então não vale a pena levar um balde d'água para beber água o tempo inteiro, que você vai ao banheiro 5, 6 vezes. Cada vez que você vai ao banheiro, você é revistado. Isso é um processo que demora de 5 a 10 minutos. Se você vai ao banheiro 5 vezes, você perdeu 40 minutos de prova. Então tem que ter um planejamento para fazer essa prova. Em relação à alimentação também, tem gente que leva quase um supermercado para dentro da sala. Isso é sério, gente. Já tive alunos aí que foram para dentro da sala de aula com uma sacola desse tamanho ali, com chips, com barra
de cereal, com fruta, até com marmita mesmo, então assim. Marmita. Só falta um rodízio de carne. É uma coisa sem sentido, porque normalmente ele não faz isso. Saiu da rotina, é arrumar confusão. Então o cara acha, eu vou pro Enem para me alimentar. Que leve lá uma fruta. Quem é que não consegue ficar 5 horas sem comer? Não é isso? Cada um se conhece. Então leve uma fruta ou leve uma coisa que você está acostumado. Não faça confusão, não invente moda. Vamos passar na padaria com o pai e aí compra um monte de coisa e chega na hora da prova, em vez de fazer prova, fica comendo. E atrapalha os outros participantes, né? Atrapalha outros participantes. Então o pessoal leva Cheetos, é aquele fedozão, e aquela mexeção na sacola, e é barulho, e é aquilo. Eu não posso fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Aí eu não estou nem aí para a prova, então pega e vai embora. Mas não fica lá atrapalhando, porque às vezes aquele cara, o Henrique, nessa minha história de pré-vestibular, eu já dei aula para aluno de 8 anos de pré-vestibular. Você imagina um cara desse fazendo prova e ser incomodado ou comprometer o Enem por causa de uma atitude de um candidato desse? Então a gente tem que ter um mínimo de empatia, até para não atrapalhar o outro e também não ser incomodado, né? E Richard, em relação, né, esse ano como um todo, você aí que dá aula em vários cursos, né, tanto aqui da nossa região, de Divinópolis, para de Minas, Belo Horizonte, aí tá me contando aqui no intervalo, gente, dá aula aí para mais de 4.000, 5.000 alunos, né? Então é muita gente. Como que você vê aí a animação deles este ano, as expectativas aí para a prova desse ano? Olha, a prova desse ano, Henrique, todo mundo está com a expectativa de ser uma prova diferente. Nos últimos 3 anos, a prova foi de baixa qualidade. E isso se explica por vários fatores, mas um dos fatores é que as questões que foram utilizadas, tudo indica que eram questões de resto de banca. Então você imagina que o Enem, ao longo dos anos, as pessoas vão fazendo questões e essas questões vão sendo testadas e entra no banco de questões. Durante os últimos 3 anos, o processo, tudo, né, as informações que nós temos, é que não foram feitas novas questões. Então, para fazer as provas do Enem, porque não é só uma prova, você faz várias provas. Você tem o Enem comum, o Enem PPL, então você tem pelo menos 3 ou 4 provas. E eles foram pegando o resto de banco de questão. Então, aquelas questões que foram rejeitadas antigamente, eles utilizaram. Tudo indica, e a expectativa boa é que esse ano a gente tem uma renovação no banco de questões e que a gente tem uma prova melhor do que o dos anos anteriores. Então isso anima os alunos, principalmente o aluno bem preparado, ele diz, não, eu estou sabendo, então eu vou ter uma questão que realmente teste meu conhecimento. E os meninos estão nessa luta, então os meninos estão aí, esse ano o Enem foi antes, né, foi antecipada a data, antes era no final de novembro, agora o Enem já acontece no início de novembro, isso dá mais tranquilidade, não é uma coisa tão improvisada como aconteceu em anos anteriores, então os meninos estão assim, esperando uma boa prova e os alunos que estão se dedicando estão bem preparados. Agora, aquela pessoa que hoje, vamos supor, a pessoa recebeu a nota, não se deu bem e tudo mais. Logicamente que vem ali um desânimo, acha que não vai dar certo, que às vezes uma medicina numa universidade federal, que a maioria dos que fazem cursinhos geralmente é para cursos muito solicitados, né, que são muito gabaritados. Então, qual que é a sua mensagem aí para esse aluno que, se não der certo esse ano, aliás, não deu certo ano passado, às vezes não dá certo esse ano, não desistir é a chave do sucesso, né? Pessoal, vocês que estão nessa caminhada, lembrem-se disso. Passar numa universidade de qualidade, que é o seu sonho, num curso, às vezes muito concorrido, é um processo. Para alguns esse processo acontece mais rápido, para outros esse processo acontece mais devagar. Eu nunca vi, em todos os anos que eu trabalho com isso, Henrique, um aluno que não desistiu e deu errado. Uma hora vai dar certo. Então, entenda, são inúmeras variáveis para passar no Enem. É conteúdo, o aluno que sabe a matéria, mas é controle emocional, é conhecimento da prova, é administração da ansiedade, é administração do tempo. Então, a maioria dessas variáveis se dá com o tempo. Então, o aluno ele vai se preparando com o tempo e vai amadurecendo. E chega uma hora que dá certo. Se você desistir, ninguém pode fazer por você.
insista no seu sonho. Se por um acaso não deu certo esse ano, insista ano que vem. Não tente criar alternativas, não tente criar atalhos, porque a maioria dos atalhos dão errado. Você citou medicina, que é o curso mais concorrido do Brasil. Então aí os alunos, o cara tem 19 anos, aí diz assim, eu estou muito velho para fazer 2, 3 anos de cursinho. A média normal para um aluno entrar numa federal de cursinho para o curso de medicina são 4 anos. Isso é o normal, entende? Os pais precisam entender isso, porque às vezes a gente acha que o aluno está muito estressado, que ele pôs aquilo na cabeça, mas em casa os pais não entendem o processo e colocam nas costas do aluno, do candidato, uma cruz que ele não consegue carregar. É aquele negócio, Henrique, que você tem esse ano para passar. Isso só atrapalha o seu filho. Você quer ajudar, mas você está atrapalhando. E não é de má fé. Você acha que incentivar e pressionar, aquela história de que carro apertado é que canta, não é isso? Você quer ajudar, quer de alguma maneira pressionando, mas eu te digo, pai, isso não adianta. Isso só atrapalha. Respeite o processo do seu filho. Se você tem um filho que é dedicado, que não é irresponsável, que tem disciplina de estudo, uma hora vai dar certo. Agora, se quiser pegar atalho, em geral, dá errado. Agora vale ressaltar também isso que você está falando, que hoje também os jovens estão muito imediatistas, né? A todo momento ali você tem um iFood no telefone, você tem um banco ali que você faz um Pix, você faz um pagamento, é tudo muito rápido. Então, na hora que você entra num processo de ter que passar numa faculdade, que ele é demorado, que você tem que vivenciar o processo até mesmo para se amadurecer, é o que a gente vê em muitos alunos hoje em crise de ansiedade, porque estão entrando nesse conflito, né? E tomando conclusão precipitada. Aluno não pode escolher o curso pela nota, ele escolhe o curso para tirar a nota. Então eu quero medicina, mas minha nota foi baixa, eu vou passar no que der a minha nota. É frustração na frente, sempre é assim. Vai se frustrar, vai fazer uma coisa que não quer, lá na frente vai pagar por isso. A gente colhe o que planta. Então, os meninos que estão me escutando, vocês que estão aí preparando para o Enem, calma, vai dar certo. Tenha paciência, vai chegar o seu momento, o que você tem que fazer é a sua parte bem feito. Eu vou fazer o máximo que eu puder dentro dos limites que eu tenho para que eu possa trabalhar para o sonho ser realizado. Uma hora vai acontecer. Ok, Richard, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Pessoal, é um grande abraço estar aqui com vocês. Obrigado, Henrique, pelo convite. Espero ter ajudado vocês, né? O SOFIS está de porta aberta para que vocês possam ir lá nos conhecer. É um prazer ajudar essa meninada que às vezes fica mais ansiosa por falta de informação. Agora, aquela pessoa que quiser saber mais informações, tirar dúvida, até mesmo de conhecer pessoalmente, como que pode fazer? É só, hoje o SOFIS está em Divinópolis, em Pará de Minas. Em Divinópolis a gente está ali na 7 de setembro 620. Então hoje a gente funciona num prédio lá de 3 andares, é o pré-vestibular e o colégio. Em Pará de Minas a gente está na Capitão Teixeira 163, que é a rua ali acima do hospital. Ali acima do hospital, vá lá tomar um café com a gente, as portas estão abertas. Se quiserem, nos procure no Instagram, que é @SOFISeducacional. Pode mandar pergunta, que eu pessoalmente respondo todo mundo lá que pergunta. E a gente está aí para ajudá-los, no que a gente puder, para que você possa realizar o seu sonho, para que a gente possa ajudar a controlar essa ansiedade, ajudar as famílias, o pai, a mãe, que não entende nada. Manda lá uma mensagem que com o maior prazer a gente pode auxiliá-los nesse processo. Tá certo, então, Richard. Obrigado mais uma vez e volte mais vezes. Muito obrigado, Henrique. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação no 99993-3060 e saiba quais os planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista.
Tchau!